não existe ser humano, capacidade humana que consegue ser bom em tudo. Por exemplo, um excelente atleta olímpico numa modalidade, ele não vai conseguir ser, às vezes, nem medíocre na outra modalidade. Então, cabe a nós mulheres, cada uma parar, olhar para si mesmo e ver assim, quais são as minhas habilidades? Em que nesse, entre aspas, esporte da vida, eu consigo fazer muito bem? E o que, embora eu não consiga fazer muito bem, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que é sempre aquela tranquilidade. O que eu posso fazer bem? O que as minhas características permitem que eu busque aprimorar para que eu possa fazer da melhor forma possível? Eu estou insistindo nisso. A vida é a arte do possível. E muitas vezes a infelicidade, ela está baseada na gente olhar o que é impossível. Se nós sempre formos desejar o que nós nunca vamos obter, essa é a receita perfeita para uma vida infeliz, dos 10 até os 80, 90, 100. Então, vamos ver o que a nossa vida nos permite. Eu falo que a vida tem fatores que a gente chama de imponderável, da sorte. Então, é como um jogo de cartas. A vida nos dá algumas cartas. Muitas vezes as cartas que nós recebemos não são as cartas que os outros recebem. Então, a habilidade de fazer o melhor jogo possível com as cartas que a vida nos dá, eu acho que isso é uma pequena dica para a arte de ser feliz. Nós temos que pensar o cérebro humano como resultado de milhões e milhões de anos de evolução. De forma bastante interessante, quando nós vamos estudar o sistema nervoso central, nós começamos a estudar lá do início. Eu me lembro, por exemplo, de uma disciplina que eu fiz na Universidade de São Paulo, na época eu era doutoranda, e que a gente estudava os primeiros neurônios e até hoje laboratórios dos melhores do mundo de neurociências estudam o sistema nervoso e pegam às vezes sistemas nervosos menos desenvolvidos para entender o nosso funcionamento. Então nós vamos pegar a evolução do sistema nervoso entre as espécies e aí sim nós vamos ter o cérebro e o sistema nervoso do homem, que se diferenciou em inúmeras funções. Então, por exemplo, algumas partes são muito desenvolvidas, como por exemplo, a parte de julgamento, a parte de censura, a parte moral, são todas partes do desenvolvimento. E vamos pensar que isso foi importante para a evolução das espécies. Então, foram selecionados cérebros humanos que teriam essa habilidade. E as mulheres, já que nós estamos hoje falando das mulheres do nosso mês, nós temos algumas habilidades que comprovadamente, em termos do sistema nervoso, do nosso cérebro, são diferenciadas e até nos dão a mais. Qual que é essa habilidade? A habilidade relacionada à linguagem, à fala. Em que isso pode ser interessante, por exemplo, para magistrados, para juízas, desembargadoras? Nós temos esse diferencial, sim. A nossa habilidade de falar, de escutar questões vindas da linguagem, processá-las e respondê-las, ela realmente tem essa capacidade verbal da linguagem. Nós, humanos, quando somos muito pressionados, nós temos algumas alterações hormonais, inflamatórias no nosso organismo e essas alterações vão impactar o funcionamento do sistema nervoso.
Isso está visto desde os animaizinhos de laboratório. Por exemplo, quando tem privação de sono, fatores estressores, às vezes a superlotação dos bichinhos no mesmo espaço. Então, alguns hormônios ligados ao estresse e ligados à privação de sono, ritmos circadianos, isso serve como um gatilho. E aí vem comportamentos que a gente chama de comportamentos ansiosos. A perpetuação dessa ansiedade pode levar a um outro problema, que seriam comportamentos com características depressivas. Então, nem toda ansiedade, nem todo sentimento depressivo, algumas ideias, autoestima baixa e tudo, significam um diagnóstico de depressão e nem de ansiedade. Muitas vezes o que o nosso organismo está nos dizendo é: o seu estilo de vida não está compatível, você precisa fazer mudanças. Agora, eu não estou falando de situações mais graves. Nós temos transtornos psiquiátricos muito graves, depressões muito graves, com ideações suicidas. Nós temos transtornos bipolares, transtornos esquizofrênicos. Esses transtornos, do mesmo jeito que diabetes, hipertensão arterial, vão precisar de uma medicação a longo prazo.